O Bolsonaro é tão golpista que ele tinha um discurso pós-golpe. O UOL trouxe essa denúncia ontem. Leia na íntegra o texto apreendido pela PF e chamado de discurso pós-golpe. Reportagem do Felipe Pereira e do Matheus Coutinho. Texto apócrifo apreendido em 8 de fevereiro deste ano pela Polícia Federal, na sala usada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no PL em Brasília, foi classificado pelos investigadores como um discurso pós-golpe. O Bolsonaro tinha um discurso pós-golpe. O documento de 4 páginas fala em declaração de estado de sítio e prevê decreto de operação de garantia da lei e da ordem. Olha o perigo do GLO que a Janja evitou com Lula. À época da apreensão, a defesa de Bolsonaro diz que a redação do texto não condiz com as tradicionais e reconhecidas falas e frases do presidente. Leia a íntegra. Ordem e progresso. O lema da nossa bandeira requer a nossa constante luta pela segurança jurídica e pela liberdade no Brasil, uma vez que não há ordem sem segurança pública, nem progresso sem liberdade. Nossa Constituição Federal de 88, a Constituição Cidadã, reúne normas gerais favoráveis à segurança jurídica e à liberdade da sociedade brasileira na medida em que direitos e garantias, como o direito à vida, à liberdade, à igualdade, princípios fundamentais, como o devido processo legal, o contraditório e a imparcialidade, e remédios constitucionais, como o habeas corpus e o habeas data, foram criados na Constituinte em linha com os interesses de todos os membros da sociedade brasileira. Sem dúvida, nesse contexto, a ideia da justiça para o direito do Estado presume que o poder emana do povo e que a realização da justiça é um imperativo para a sociedade e os agentes públicos. É dizer, numa perspectiva constitucional, a ideia de justiça para o direito depende das leis justas e legítimas no Estado democrático de direito, assim como decisões judiciais justas e legítimas. Para tanto, devemos considerar que a legalidade nem sempre é suficiente. Por vezes, a norma jurídica ou a decisão judicial são legais, mas ilegítimas por se revelarem injustas na prática. Isto ocorre quase sempre em razão da falta de constitucionalidade, notadamente pela ausência de zelo à moralidade institucional em conformação com o ato praticado. Devemos lembrar que a Constituição Federal de 88 inovou ao prever expressamente o princípio de moralidade caput do seu artigo 37. Esse princípio constitucional de inspiração humanista e iluminista surgiu na jurisprudência do Conselho do Estado francês há mais de 100 anos, como forma de controle para o desvio de finalidade na aplicação da lei. Para além do seu reconhecimento da aplicação na França, o princípio de moralidade também vem servindo de baliza para o exercício dos agentes públicos em outros países. A evidência de forma louvável por esse precedente, a Constituição Federal de 88 converteu a moralidade em fator de controle de legalidade, inclusive quanto à interpretação e aplicação do texto constitucional e suas lacunas, justamente para conferir a justa e esperada legitimidade aos atos praticados pelos agentes públicos do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Insta a dizer que o princípio de moralidade institucional presume a probidade de todo e qualquer agente público, ou seja, sua honestidade e lisura. Ele proíbe o desvio de finalidade, encontra arbitrariedade supralegal, enfim, não permite que leis ou decisões injustas sejam legitimadas por autos autoritários ou afastadas do marco constitucional. O negócio é descarado o quanto ele tenta pegar coisas constitucionais e mudar. Aí ele coloca aqui, além do desmentido ativismo judicial e da aparente legalidade, desprovidas de legitimidade, contrárias ao princípio da moralidade institucional e assim injustas, não podem servir de pretextos para a desvirtuação da ordem constitucional dos tribunais superiores, se não vejamos, entre outros, algumas situações recentes. As normas legítimas autorizando a atuação de juízes suspeitos nessas eleições. O ministro Alexandre de Moraes nunca poderia ter presidido o TSE, uma vez que ele e Geraldo Alckmin possuem vínculos de longa data, como todos sabem. As decisões legítimas permitindo a censura prévia, restringindo as prerrogativas profissionais da imprensa e de parlamentares, por exemplo. As decisões afastando muitas causas justas da apreciação da justiça. O TSE não apurou a denúncia relativa à falta de inserções da propaganda eleitoral.
as decisões limitando a transparência do processo eleitoral e impedindo o reconhecimento da sua legitimidade, impedindo o acesso ao Ministério da Defesa do código-fonte das urnas, não apurando a denúncia do PL quanto às urnas velhas. Ó a mentira aqui dos caras. É um discurso pós-golpe, tá, queridos? Ana Lúcia, bom dia, querida. E ainda em ponto multa arbitrária confiscatória para constranger o PL, em razão da sua suposta litigância de má-fé. Aliás, os 2 primeiros dígitos da multa imposta coincidem com o número do partido político em questão e decisões abrindo possibilidade de revisão do trânsito em julgado de importantes matérias já pacificadas pelo STF, notadamente para prejudicar os interesses de certos e determinados contribuintes. É engraçado isso aqui, né? Afinal, diante de todo o exposto para assegurar a necessária restauração do Estado Democrático de Direito do Brasil, jogando de forma incondicional, dentro das 4 linhas, com base em disposições expressas da Constituição Federal de 88, declaro o estado de sítio e, como ato contínuo, declaro a operação de garantia da lei e da ordem. Isso aqui é o decreto do Bolsonaro, tá, queridos? Eles iam dar um golpe e já tinham um discurso pronto, inclusive com capa de discurso legalista, tá? Mentirosos, criminosos, golpistas. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.